Menia vita in morte suo. E por falar em concílio, né, padre? Acabei interrompendo o senhor, mas eu acho importante, já que comentou sobre isso, é evidente que é uma nova igreja. O senhor acha, eu sei a resposta já, mas é bom as pessoas ouvirem do senhor a explicação. É possível fazer como muitos tradicionalistas, conciliar a igreja antes do concílio com a igreja pós-concílio, como muitos fazem? Ah, Fraternidade São Pio X, TFP, essas coisas assim? É, administração apostólica, né? Os continuistas, Os né? continuistas. Os Isso sim é continuistas. cisma. Isso sim é cisma. Exatamente. Uma pessoa com catecismo básico consegue entender que isso sim é cisma. Eu reconheço a tal pessoa como Papa. Esse Papa caiu na heresia. Esse Papa é um herege, portanto eu não obedeço. É uma heresia e um cisma ao mesmo tempo. Atenção, não estou acusando ninguém de herege porque eu não tenho poder. Objetivamente falando, é uma heresia e é um cisma, porque estão contra o dogma da infalibilidade. O de catecismo diz, o que é heresia? O poço é um dogma da igreja. O que é o cisma? A resistência à autoridade legítima. Objetivamente falando, é uma heresia e é um cisma. Ô, É padre, impossível compaginar as pérolas da fraternidade, por exemplo, não seguimos ao Papa na sua heresia, com o verdadeiro catolicismo. Eles criaram uma espécie de capa de tradicionalismo para viver a sua fantasia, isso é em latim. O catolicismo ele se reduz a dizer Dominus vobiscum e sursum corda, tá? E depois dar ao grande pontífice bem. É absurdo uma coisa dessa. Não tem como compaginar. Porque, precisamente, essas grupos de resistência, eles precisam que o Papa não seja infalível, porque senão a linha de pensamento ela aparece, é destruída. ô padre, falando, já que o senhor tocou nesse assunto, dos continuistas, da infalibilidade, muitos deles, eles acabam, para justificar a sua parcial obediência a Francisco, né? Sua parcial desobediência, também podemos dizer dessa forma, muitos deles acabam difamando papas anteriores ao concílio, como acabam difamando Pio XII, né, acusando Pio XII de certas coisas, Pio XI na questão dos cristeiros, Pio XII na questão lá da mensagem de Natal do Roosevelt. Tem essa questão. Por outro lado, tem a questão também daqueles que dizem, não sei, talvez seja a posição do senhor, que o Papa ele não pode errar em hipótese alguma, até mesmo numa conversa informal. O senhor acha que dentro dessas duas vertentes aí, aqueles que obedecem parcialmente e aqueles que obedecem 100% em tudo, existe um meio nessas duas teses ou não? O que o senhor pensa sobre isso? Deixa, eu não vou responder. Deixem outra pessoa responder por mim. Papa Leão XIII, na carta Epístola Tua, ao Gilberto, arcebispo de Paris, 17 de junho de 1885. Certos indícios demonstram-nos com clareza que não falta entre os católicos, talvez por influência da época, quem, descontentos da obediência, é a sua função, julgam que podem ter intervenção no governo da vida cristã. Ou, ao menos, pensam que podem julgar seu desejo as decisões dos que governam a igreja. Critério totalmente equivocado, que se prevalecesse, causaria um gravíssimo dano à igreja de Deus, pois esta foi estabelecida por divino sobre a base da distinção de
e a ordem expressa de que uns devem ensinar e outros obedecer, que há um rebanho e há pastores, e que entre os mesmos pastores existe um que é o supremo e principal de todos eles. Respondida a pergunta? Sim, sim. Sim. Então o senhor, essa questão da infalibilidade, onde diz que o Papa ele só deve ser obedecido na questão, quando ele fala em ex-cátedra, né? Quando fala de fé e moral. Obviamente, vejam só, a história da igreja ela deve entrar aqui na consideração. O Concílio Vaticano ele foi interrompido, ele não foi terminado, foi interrompido Sim. por questões técnicas. O Papa teve que fugir do Vaticano. E, vejam só, reunir um concílio não é um concílio ecumênico, né? Grande parte dos bispos de todo mundo, não é uma coisa fácil. Nós estamos falando, então, de 1870. É bem difícil. Interrupção do concílio. Por causa dessas questões bélicas. Uhum. Depois de mais ou menos 30 anos, nós temos a Primeira Guerra Mundial. Como vamos continuar o concílio assim? Termina a Primeira Guerra Mundial. Outras décadas depois, a Segunda. Como vamos continuar o concílio? Procuram saber o quanto durou o Concílio de Trento. Vamos ver que foram décadas. É mesmo. Porque, vejam, os bispos eles têm que comparecer ao concílio, mas eles não podem deixar. Eram várias sessões. O concílio não é uma coisa fácil. Ou então, o concílio foi interrompido e não pode ser. E esta definição dogmática, vimos ali, que tem essa terminologia ex-cátedra, isso foi explicado não em concílio, porque o concílio tem continuidade, porém nas encíclicas. A pergunta que eu acabei de responder é lendo a explicação da autoridade pontifícia dada pelo mesmo pontífice. E assim, em grande parte, se não na totalidade das encíclicas dos Sumos Pontífices, eles explicam até onde chega a autoridade do Sumo Pontífice. E nós não podemos interpretar o dogma, as palavras do dogma, simplesmente desconsiderando o que os papas disseram sobre esse dogma depois da sua definição. Uhum. Exemplo disso, a Epístola Tua, que pode ser, posso dar aqui outras tantas, outros vários exemplos. Vamos lá, deixa eu ver se eu encontro algum. Precisamente, aqui, falando da questão da liturgia, Pio XII, Saturday, 1947. Por isso, o Sumo Pontífice é o único que tem direito a reconhecer e estabelecer qualquer costume quanto se trata do culto, a introduzir e aprovar novos ritos e a mudar os que estimem devem ser mudados. Os bispos, por sua vez, têm o direito e o dever de vigiar com diligência de que as prescrições dos sagrados cânones referentes ao culto divino sejam observados com exatidão. Para que seja triplo o exemplo. Outro sumo pontífice, Pio XI, Divini Lius Magistri, 1929. Antes de mais nada, pertence de um modo supereminente à Igreja à educação por 2 títulos de ordem sobrenatural, exclusivamente concedidos pelo mesmo Deus, e por isso absolutamente superiores a qualquer outro título de ordem tal. O primeiro consiste na expressa missão e autoridade do magistério que lhe deu o seu divino fundamento. Obviamente são os magistérios. Quem está na cabeça do magistério da igreja, da tradição, quem diz o que é magistério, não é o Papa. Então, é um erro grandíssimo e gravíssimo
querer interpretar ou dilucidar as palavras da definição dogmática sem considerar o que os papas falam disso mesmo. Mas, padre, eu vou até ser um pouco aqui, como é que é, Marcelo, advogado... As pessoas dizem, né? Advogado do diabo, né? Uma pergunta mais uma retórica, pergunta mais né? espinhosa aí, né? Porque Eu isso... disse que ia ser 3 exemplos, mas tem um aqui que simplesmente não pode faltar. Leão 13, então. Uma alocução aos cardeais, 20 de março de 1900. A igreja tem recebido desde o alto uma promessa que a garante contra toda humana fragilidade. Contra toda humana fragilidade. Não importa se no timão do barco simbólico, a barca de São Pedro, que simboliza a igreja, tem sido tomada por mãos débeis, enquanto o divino piloto está sobre a ponte desde que assiste e governa, ainda que invisivelmente. O que representa aqui as mãos débeis, aqui nas palavras de São Leão 13? Todo homem tem grandíssimas debilidades, somos uma natureza caída. Mas precisamente para que esse defeito da nossa natureza não tivesse intervenção da instituição da Igreja Católica Apostólica Romana, Deus mesmo garantiza, Deus mesmo dá a garantia de que essa falha humana, no que diz respeito à fé, à moral e a costumes, não pode entrar nas definições do Sumo Pontífice. Esse defeito da humanidade não pode entrar, porque ela tem a barreira de um dogma chamado infalibilidade. Mas aí, padre, eu vou falar porque as pessoas elas vão arremeter para isso, não tem jeito. E a questão do Papa Honório? Isso aí está no magistério da igreja. Se você pegar o Denzinger, o que eu tenho lá em casa é tipo um Denzinger, né? É do Justo Colantes, mas aí tem o Concílio Vaticano II também. Mas tem quase todos os concílios ali. E você pega lá o Concílio de Calcedônia, tá a condenação de Honório. Honório foi condenado e tá escrito assim de forma bem severa, né? Ao fogo do inferno, por ele ter compactuado com a heresia monotelita. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Nós temos vários exemplares do Denzinger. Os exemplares Sim. que já tem o Concílio Vaticano II, sim, condenam a Honório como herege. Os antigos, não. Então existe os Denzigers mais antigos, não existe essa condenação? Claro que não. Claro que não. Se as atas pelas quais ele foi condenado foram falsificadas. Veja só, na época da heresia monotelita, existia uma terceira heresia, que não se conhece. Qual é a doutrina católica? Deus tem uma vontade ou tem duas? Jesus Cristo tinha uma vontade ou duas? Duas vontades, a humana e a divina. O problema da monotelita é que colocava Jesus somente com a vontade divina, né? Essa é a heresia. Porém, existia uma terceira heresia. A terceira heresia dizia que Cristo tinha uma vontade divina e a sua vontade humana estava dividida em duas, como a vontade sensível e a vontade racional. Sim. Quando o Papa Honório diz que em Cristo há uma vontade, ele está falando de a vontade humana. A vontade humana não se subdivide. Cristo tem duas vontades, divina e uma humana. Ponto. E essa vontade humana não se subdivide, é uma só. E por meio das falsificações, chegou a notícia de que Honório tinha dito que o Papa, que o Papa tinha dito que Cristo tinha vontade só. Falsificação. E o que me dá a garantia de que isso é verdade? Porque o Papa ele não passou a ser infalível depois da Pastor Eterna. A Pastor Eternus, ou seja, a definição dogmática do Papa infalível, estabelece como dogma
naquele bendito dia, mas o Papa não deixa, não passa assim falida dali para frente. É que ele sempre foi. Uma coisa acontece com a definição dogmática da Imaculada Conceição, que a Imaculada Conceição passou a ser imaculada depois do século XIX. Não. Não. E sempre foi assim. E se nós temos um dogma, o Papa não pode querer heresia, e há historiadores, não é unanimidade, não são unânimes, há historiadores que dizem isso, e há uma contraposição clara entre exemplares do Denzinger, de 2008, por exemplo, acho que o nosso de 2008, ele está todo em latim. Ali está presente a condenação de Honório. E a de 1900, e o Denzinger, não. Essa falsificação, muitos dizem que partiu por parte dos protestantes que queriam ir contra a instituição do papado. Nesse caso de Honório, pode ser que tenha acontecido com outros pontífices, mas nesse caso de Honório não. Foram alguns gregos que estavam ali sustentando a heresia de Sérgio. E a questão da bula, então, do Papa Paulo IV com ex-apostolados? Qual que... O que acontece? Vamos lá. A bula é importante nós também, né? Encontrar em manuais que o Papa pode perder o pontificado por 3 motivos. Existem manuais de direito canônico que dizem assim: morte, renúncia ou heresia. Quando aparece a heresia, obviamente que esse homem não perde o pontificado porque ele caiu na heresia, não porque ele nunca foi pontífice. Por exemplo, o caso de João XXIII, com certeza foi eleito por cardeais, colocado por Pio XII. Ele foi eleito. Ele não poderia cumprir com aquele cargo eclesiástico. Tinha uma barreira gigantesca chamada heresia. Então não é que ele foi eleito e durante um tempo foi Papa e depois que ele caiu na heresia, ele tropeçou do seu cargo eclesiástico. Não, jamais foi. Jamais foi. Mas na bula, padre, até acabei cortando o senhor, fala dessa questão da eleição nula, mas na parte que fala em cair em heresia, cita o Romano Pontífice junto com os bispos e qualquer outro clérigo. Assim, tá bem evidente isso na bula, né? Você tem duas partes ali divididas. Se nós admitimos que a bula diz que o Papa pode cair na heresia e o Concílio Vaticano II diz outra coisa contrária, nós estamos caindo no mesmo problema do princípio da não contradição. Estamos tropeçando no princípio da não contradição. Como precisamente a filosofia está para iluminar o caminho para a teologia, e não pode haver contradição de verdades, e Paulo IV foi, com certeza. Sim. Sabe? Assim como Pio IX, tá? Nas luzes da definição dogmática, nós entendemos o que Paulo IV quis dizer. Não houve Papa que tenha caído na heresia e não pode haver sido pelo dogma da igreja. Não houve e não pode haver. Se parece, porque, veja só, as definições, alocuções, o que seja, dos sumos pontífices tem a cláusula são perenes. Né? Quer dizer que sejam perenes. Somente pode ser interpretado ou mudado por alguém que tenha a mesma autoridade que disse aqui. Por exemplo, se Pio V estabeleceu uma coisa lá depois de Trento, somente alguém que tenha a mesma autoridade que ele, ou seja, outro Papa, pode interpretar ou etc. Então, a interpretação da Cum Ex Apostolatus está inserida na definição dogmática. Porque qualquer outro clérigo, de alto para baixo, caiu na heresia, realmente ele perde o seu cargo. O sumo pontífice foi captado na heresia? Nunca foi. Porém, não foi na ocasião da Cum Ex Apostolatus.
a infalibilidade. Foi definida depois. E não é que as doutrinas se confundem, senão que se... É uma Então, situação bem difícil então o mesmo. senhor crê que o Papa ele se reveste ali de uma espécie de um poder, digamos, extraordinário, de forma que ele não, mesmo se ele quiser, ele não consegue cair em heresia, né? Tendo umas circunstâncias mais informais. Só Veja para só, assim. veja só, o Papa ele não é um... Aqui eu tenho o computador aberto, né? Uhum, Se eu selecionar uma coisa e apertar Ctrl+C, Ctrl+V, eu tiro de um lugar e coloco no... sim. Não é uma coisa mecanicamente milagrosa, Uhum, infalibilidade, tá? Papa, precisamente, um exemplo. Pio XI, ele estabeleceu 2 comissões, bispos, para o estudo da possível definição dogmática da corredenção mariana, ou mediação mariana. Ou seja, não é que ele diz, ele levanta de manhã, vou definir um dogma. Não. Mediante estudo sério, e esse estudo está iluminado pelo Espírito Santo para que não tropece. Porque, veja só, se fosse possível caísse na heresia e perdesse o seu pontificado por ter caído como um doutor privado, por exemplo, é uma loucura a história. Como nós vamos saber? Porque o Papa ele pode confessar. Pode. O Papa ele tem jurisdição universal. Ele pode confessar no Brasil e nem no Alasca. Se ele se equivocar numa confissão, ele perde o pontificado. Como nós vamos saber, palavra por palavra, confissão por confissão, definição ou definição, por mais que seja uma particular, seria um trabalho exaustivo e impossível. O que acabamos de ler da Estatua de Leão 13. Está falando, ele está, digamos, se dirigindo a um cardeal, a um arcebispo de Paris, mas é que aquilo serve para toda a igreja. Temos no Denzinger, aqui eu vou falar de memória, mas se eu não me engano é São Leão Magno, escreve cartas particulares respondendo questões morais, e essas questões estão no Denzinger, expostas para que qualquer um utilize daqui. Então, o grande tropeço da humanidade querem conservar a tradição é negar a autoridade completa do Sumo Pontífice. Esse é o grande tropeço. Aqueles que perseguem, como quem está lutando contra a luz, grandíssimo, e aqueles que querem defender a tradição, renunciam a quem mantém a tradição, que é o Sumo Pontífice. Nas anedotas do Concílio Vaticano, um cardeal, isso me contou Dom Pio, isso, o nome, sim, nos termos parecidos a esses, mas a questão da infalibilidade não está na tradição. A tradição sou eu. Precisamente, quem define o que é tradicional ou não é o Papa, não algum individual, algum particular. Mas eu vejo, padre, que essa questão da infalibilidade é muito na questão que o senhor já explicou aí do dogma, né, do Concílio Vaticano I. Se baseia muito na questão das condições, né? Aí há muita confusão no que diz respeito Sabe como desaparece essa confusão? Tendo as encíclicas. Então, mas essa questão do Papa se pronunciar publicamente a toda a igreja, o senhor defende e explica que se ele conversar com uma pessoa, ele já está se direcionando a toda a igreja, né? Porque se ele está aqui comigo com o Marcel e fala uma coisa contrária, ele não está a toda a igreja, não é todo mundo que vai estar sabendo do que ele falou aqui. Então a definição dogmática tem um espaço de tempo. Porque eu não sou toda a igreja de 1950. Não, mas aí a defesa é em cima do ex-cátedra, né? Ex-cátedra. Que aí eu vejo que há uma interpretação de um lado, outros interpretam do outro para defender esses posicionamentos divergentes, né? A questão é,
Quando o Papa fala em público e quando ele fala em privado? Faz de quantidade de número? Não, quando ele se direciona mesmo. Vamos supor, ele está lá no Vaticano e ele aparece publicamente. Eles falam Entendeu? quando o Papa tem a intenção A de intenção de ensinar a todos. a toda a igreja. Não, desculpa, mas isso é um absurdo total. Porque, veja só, nós temos dentro da moral católica, uma disposição de Pio XII que, em algumas circunstâncias, o método anticonceptivo natural é permitido. Ah, sim, sim. a locução às Isso parteiras. aí é uma polêmica. As parteiras, que ele teve uma audiência. Tem Uma sala com as parteiras. Ele não saiu, revestido de capa, ele não estava com a tiara papal, não estava com barco, não. Ele estava, quem sabe, com um café, com uma xícara de café na mão, conversando com as parteiras de Roma. Não com as parteiras representantes das parteiras das Nações Unidas parteiras. Não. Ele estava conversando com as parteiras. E isso é uma disposição que faz de um ato ou pecado mortal ou nada. Tá? E ele estava falando com particulares. Ou não serve para mim, eu não sou parteira. Entende? O que é exigido para que se considere que o Papa está falando que ele tenha tiara papal na cabeça? Claro que não. Quando ele atua como pastor universal. Mas como pastor universal ele pode atuar confessando, ou declarando um dogma, ou escrevendo uma encíclica. A encíclica Humani Generis, se não me engano, ali, agora eu não tenho aqui para próximo, está no meu computador, mas já não lembro onde. Ele diz que alguma questão que seja discutida entre os teólogos, se ela é resolvida por um Papa, mesmo numa mera encíclica, já não é matéria de discussão. Não, sim, fala, acho que é o Humani Generis mesmo, fala que a encíclica compõe o magistério da igreja ordinária. Eu acho que é essa sim. Mas ali, padre, a encíclica, ela vai ser direcionada a todos, até compreendo, né, Marcel, nesse caso, porque ela vai ser divulgada... A todos? Agora tem tradução em português. Não, antigamente era tudo mais difícil, com certeza. Mas ela vai ser direcionada à igreja, né? Aos bispos, aos cardeais, e vão ser divulgada amplamente. Se nós aplicamos esse princípio que você pensa, a epístola tua só serve para aquele arcebispo de Paris. Não serve para ninguém mais. Foi dirigida para ele. As cartas pessoais de São Leão, que consta no Denzinger, só servia para quem era destinado a cá. Uhum. A disposição de Pio XII respeito ao método natural era só para as parteiras e de Roma. Pegou a Turim e acabou. Passou para Nápoles? Não. Nápoles não é Roma. Não. O pontífice, a extensão do seu poder enquanto ele ensina, ele não pode se equivocar. Mesmo falando com particulares, ou porque o que acontece? Nós entramos no mesmo princípio de não contradição. O Papa ele não pode errar falando para particulares e acertar no mesmo assunto falando para toda a igreja, que é um princípio de não contradição. E também o que eu disse a respeito a minha. A gente aperta e sai um ticket de infalibilidade. Esse é o que da coisa. Sim. Se essa questão de que o Papa tem que falar para toda a igreja, em primeiro lugar, aonde consta no ensino pontifício isso. Tá? Porque os exemplos que eu dei aqui, eu falei sim para uma interpretação alegórica nos Estados Unidos. Mas quando eu quis falar da infalibilidade, não citei, pode conferir, não citei um teólogo. Os papas. Primeiro, e uma definição pontifícia sobre isso. Temos a definição pontifícia sobre isso. Um monte de outras coisas a respeito da infalibilidade.
definição pode difícil sobre isso. Não há. É uma coisa evidente. Coisa evidente. E que foi explicado nas encíclicas. Os que lemos. Graças a Deus nós temos a facilidade de não ter que aprender latim para entender as encíclicas. Antigamente era mais difícil, né? Podem ler em português, em inglês, sim. Para mudar um pouco o assunto, já que a gente já explorou bastante essa questão da infalibilidade, o senhor, por acaso, admite a possibilidade da tese do Papa Material ou descarta completamente? Não descarto completamente, não aceito completamente. Entendi. Eu vejo como um raciocínio plausível. O raciocínio ele é plausível, mas eu não vejo a maneira de aplicá-lo. Entendi. Sim. Eu não vejo, assim, o raciocínio não está mal feito, ao meu ver, mas como ele seria aplicado, aí eu não me encaro. Entendi. E a questão também, padre, dos conclavistas? Não, isso para mim sim é uma coisa totalmente lógica. Mas então, muitos afirmam que há um dever cristão de extinguir a vacância. O que o senhor diz dessas afirmações que falam? Bom, é que há um dever grandíssimo, mas ninguém dá o que não tem. Outro princípio básico da filosofia. Ninguém dá o que não tem. Então o senhor acredita, para ficar claro, o senhor acredita que esse dever existe, mas a maneira de executá-lo que não é fácil? Porque, veja só, em primeiro lugar, se nós queremos escolher um papa, escolhemos algum dos que já estão por aí, tem mais de 20 eleitos por aí. Por que nenhum deles? Porque isso e aquilo outro. Não há amparo legal para um conclave hoje. Mas o senhor não acha se o sede-vacantismo crescer? Eu não estou aqui defendendo o conclavismo, não. Estou fazendo uma pergunta mesmo, como se estivesse do lado do conclavista. Se o senhor acha assim, se o sede-vacantismo crescer tanto, né, no mundo inteiro a ponto de você ter vários bispos, será que isso não seria possível, né, se o sede-vacantismo crescesse mesmo? A multiplicação de zeros dá quanto? Dá zero. Então, nem nesse caso. O que determina que um homem seja bispo hoje? A livre escolha de qualquer outro bispo. Nós temos a jurisdição extraordinária que nos ampara a conferir os sacramentos, mas a jurisdição, o amparo legal para promover um conclave, qual é a diferença da minha autoridade? Veja, eu tenho 5 anos de sacramento. Sim. Qual que é a diferença da minha autoridade com a autoridade de Monsenhor Pivarunas, que já era bispo antes que eu nascesse? Já era bispo antes que eu nascesse. Qual a diferença da autoridade? Entendi. É uma autoridade moral, porque ele é em primeiro lugar, um sacerdote muito experiente, em segundo lugar, um sacerdote que foi elevado à plenitude do sacerdócio com o episcopado, honra grandíssima, mas enquanto a autoridade legal, todos nós temos a mesma jurisdição extraordinária. Esse é um ponto também, né, Marcelo? Porque já que o padre tocou na jurisdição, já pegar esse gancho. Não, né? deixa eu só fazer uma última pergunta. Depois eu faço para ele. Só para não ir para o lado da jurisdição por enquanto. Mas qual seria a solução, então, padre? Se a gente não tem jeito de eleger o Papa, então qual seria a solução para o sede-vacantismo? Não deixa de ser um mistério. Não deixa de ser um mistério. Em parte, a tese de Gerardo das Lauriers dá uma possibilidade. Em parte, dá uma possibilidade. O conclavismo, para mim, é totalmente descartável. Sim. Qual é a solução para aqueles que se denominam lutistas? Não, isso é... Conclavistas? Não, o outro, que não aceitam a tese de Gerardo das Lauriers. Tem os totalistas, né? Absolutista é outra coisa. Totalista. Qual é? A explicação totalista, pelo menos do padre Tchekada, era bem pouco convincente. Bom, nós temos teses, algumas plausíveis, outras não. Para o meu ver, conclavismo é totalmente descartável.
Uhum. Não o conclave, de maneira alguma. Mas o que chamam de conclavismo hoje, Da maneira como fazem hoje, né? exatamente, é uma coisa totalmente pouco séria. Mas lembre-se que nós estamos falando de uma religião, a única verdadeira. Os compostos da religião é o mistério. Temos o mistério da Santíssima Trindade, temos o mistério da Encarnação, temos o mistério da Eucaristia e por aí vai. Um desses mistérios é como vai ser essa solução da igreja. Ah, entendi. Interessante que o senhor falando isso agora aqui, eu estava conversando isso com meu filho lá em casa antes de vir para cá. Que o que nós vivemos hoje é um mistério. Pois é, veja só, e querer dar resposta racional a tudo, está condenado pela igreja, chama racionalismo ou até mesmo materialismo, se quiser. Conversei isso com ele hoje também, É impressionante. isso, essa mania de, essa mania de... Que haverá uma solução para esse ataque à igreja, isso é indiscutível, porque está profetizado nas mesmas palavras de Cristo. Mas como vai ser, nós temos profecias que mostram a maneira profética, ou seja, misteriosa de como vai acontecer, mas Cristo virá como um ladrão. É. A solução do problema será com a segunda vinda de Cristo? Não sei. Haverá uma restauração de todas as coisas? Não sei. O que nós devemos fazer é mantermos fiéis à Igreja Católica Apostólica e 300% do que a Igreja manda, a gente está unido. Eu ia fazer a pergunta, só para o senhor explicar também, que isso já até tirou pessoas próximas nossa do catolicismo. A questão da jurisdição, padre, que falam que a igreja ela tem que ter uma jurisdição visível, né, para ela existir. Então, como que o senhor explica essa situação, né? Bom, é que precisamente vamos com o argumento contrário. Jurisdição visível com a idolatria de Bergoglio, adorando a Pachamama? Isso é muito mais absurdo de acreditar. Não, a jurisdição da igreja está no Vaticano, que tem uma imagem do Buda no altar de Santa Maria Maior. No argumento contrário, a jurisdição ela permanece, era extraordinária, de forma tal que nós podemos, mas pelo argumento absurdo, vamos comparar. O que é mais provável? Que a jurisdição da igreja permaneça de uma maneira somente extraordinária dos membros da igreja, ou que a jurisdição ordinária provenha da idolatria e do paganismo? Sim. Mas muitos querem entender, né, assim, igual o senhor fala até racionalmente, de que tem que existir essa jurisdição ordinária para a igreja existir, né? Aí muitos até falam, não tem como a igreja existir se não temos jurisdição ordinária. Aí levam para esse campo aí, né? Por isso mesmo, entra na questão do mistério. Veja, era um mistério para os apóstolos a morte de Cristo. Não entendiam? Deus veio, Cristo ressuscitou pelo seu próprio poder, mostrando com o maior dos seus milagres que é Deus. No terceiro dia, mostrou a solução. Os apóstolos estavam, depois da ascensão de Cristo, trancafiados numa casa, com medo dos judeus, até então estavam no mistério. O que nós não podemos aceitar é que essa coisa chamada Vaticano II seja uma jurisdição ordinária. E essa questão dos mistérios é interessante, porque isso, às vezes, pode se tornar uma armadilha para algumas pessoas, né? Claro. Aquele afã de querer desvendar todas as coisas, e Deus, né, ele não deu todo o conhecimento de todas as coisas para nós, né? Exatamente. Deus deixou os mistérios justamente para exercitar essa nossa fé, né? Então as pessoas acabam... É um racionalismo próximo aos exageros que deram começo à Revolução Francesa. Eu posso estar falando até besteira aqui, né, padre? Mas eu acho que no sedvacantismo as pessoas se deixam levar muito pelo lado racional e esquecem do sobrenatural. Esquecem da espiritualidade, de viver a espiritualidade, né? Fica muito na letra, né? Exatamente. Pode acontecer.
E como o racionalismo é irracional, vale o trocadilho, chegam a questionar: será que a jurisdição ordinária não vem da Pachamama? Será que a jurisdição não vem de... Porque se Francisco, junto com as duas reuniões de Assis, ele está em comunhão com aquilo, portanto está em comunhão com todos os falsos deuses. Se não me engano, no Salmo 95 diz... É no Salmo 95. Deus dos gentios são demônios. Se está em união com tudo isso, aí a jurisdição vem dali. Racionalismo ou irracional? Como caracteriza o racionalismo? Um detalhezinho. São quase 7 horas já e daqui a pouco eu tenho que abrir. Ah, sim, Não, já tá na hora. Fica à vontade aí, padre. A gente fica conversando aqui, a hora nem passa, a gente nem sente a hora passar, mas fica à vontade pra gente encerrar o podcast. Então pode deixar uma mensagem, padre, para as pessoas que vão assistir o vídeo. Qual a mensagem que o senhor deixa aí pra gente finalizar? E também, padre, já deixando o convite aí para um próximo podcast aí, quem sabe uma live Quem sabe ao vivo, né? Pois é. A gente pode organizar. Então, primeiro, muito obrigado por ter aguentado 1h30 de vídeo, se é que aguentaram. Isso não. É uma honra, padre. É uma honra. E, bom, lembre-se que toda essa questão do problema da igreja, se ela não é vivida junto com oração intensa, frequência dos sacramentos quando é possível, prática das virtudes, é uma questão quimérica. E flutuando em castelos construídos sobre as nuvens. Nós temos esse problema, assim, teológico. Mas lembrem-se, antes de estudar o Denzing, antes de estudar altas filosofias, leiam o Evangelho. E também rezem. Porque entender e se manter na atual posição, a única católica, é uma graça. Como é uma graça, é um dom divino. E o dom divino não se alcança sem a oração. Obrigado, então, padre. Padre, sua bênção. Sua bênção. Obrigado pelo seu tempo aí, ter disponibilizado aí pro nosso canal. E volte sempre. Salve Maria e fique com Maria. Deus. Fica com Deus aí, padre. Isso aí. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado das explicações do padre. Pode ver que não é fácil, né? Mas é que o padre deixou de mensagem final aí. Devemos rezar, buscar a espiritualidade e confiar em Deus. Tá bom? Então fiquem com Deus. Até um próximo encontro. Tchau, Marcel. Tchau, Leonardo. Tchau a todos. Curtam, compartilhem e se inscrevam no nosso canal. Um grande abraço. Salve Maria. Tchau, pessoal. Maria Vita